Boa noite, pessoal. Tudo bom? Surpresa com os temas que foram escolhidos. Não com alimentação seletiva, esse eu já esperava, mas com os outros. Achei que ia dar ali motricidade fina, integração sensorial. E para minha surpresa, eu tô falando da enquete que eu fiz para poder fazer essa live. E para minha surpresa, a AVD, Atividade da Vida Diária, saiu lá um dos primeiros disparados, assim, e eu fiquei bem feliz, porque Atividade da Vida Diária é uma das principais atribuições do terapeuta ocupacional, né, o treino de atividade da vida diária. E durante muito tempo isso foi assim, vamos dizer assim, uma coisa muito difícil para as pessoas reconhecerem, né? Que a gente precisa fazer esse treinamento, que a gente precisa mostrar para as pessoas que a atividade da vida diária, desempenho ocupacional são uma das coisas mais importantes para a gente ter um desenvolvimento aí, ok, né? Então eu fiquei muito feliz com essa enquete que eu fiz e que uma das primeiras opções foi atividade da vida diária. E aí eu fiz uma outra enquete com os 3 principais temas que vocês escolheram, que era atividade da vida diária, acomodações sensoriais e alimentação seletiva. Então estamos hoje aqui falando de alimentação seletiva, que foi o que mais bombou ali na enquete, né? E eu acho um tema maravilhoso, tanto que fiz o capítulo do livro do autismo ao longo da vida, né? Mas porém é um assunto muito complexo, porque a gente precisa abrir um leque muito grande a alimentação e a gente precisa ter uma visão muito ampliada da situação para a gente conseguir fazer o tratamento, conseguir fazer toda a intervenção em cima disso, né? E também a gente precisa muito da ajuda, tanto dos pais quanto dos outros terapeutas que atendem a criança, para a gente conseguir ter evolução. Né? Eu costumo dizer que assim, a alimentação seletiva a gente sabe direitinho quando a gente não está conseguindo fazer o que realmente precisa. Né? A gente tem que ter essa ajuda, tanto dos pais, do terapeuta dos terapeutas, e tem que ser uma coisa diária, senão a gente não tem resultado. Outras situações de consultório, tipo treino de AVD, né, treino de motricidade fina, às vezes não precisa ser essa coisa tão diária e tão minuciosa quanto o trabalho com alimentação seletiva. Porque se esse trabalho não for praticamente diário na alimentação seletiva, o resultado não vem, gente. E isso eu falo por experiência própria, né? Pela questão da intervenção em si. Eu posso dizer que eu já testei diversas formas de como fazer essa intervenção. E hoje, assim, eu tenho bem claro para mim que tem que ser todo dia um pouquinho. A criança pode ter a questão sensorial alterada, a criança pode precisar de dessensibilização, aproximação seletiva, mas se isso tudo não for feito cada dia um pouquinho, não muda. Então, essa é uma das principais dicas e uma das principais coisas que eu falo para os pais quando vêm para o tratamento. Que eles precisam estar dispostos a fazer todo dia um pouquinho, tá? E às vezes isso tudo que os pais precisam fazer são coisas que são assim pequeninhas, mudanças pequenas, mas que vão fazer toda a diferença para a criança, né? Deixa eu ver aqui. Essa live hoje é para ser uma live rápida, até porque estamos no meio de um feriado. Deixa eu pegar uma coisa aqui, peraí, só um pouquinho. Estamos no meio de um feriadão, amanhã é feriado, então vamos lá, bora
fazer uma coisa bem rápida aí para vocês, tá? Quem tem ou conhece uma criança seletiva, então vocês podem mandar essa live aí para a pessoa, vai ali no aviãozinho e tenta mandar essa live para a pessoa assistir, que vai ser bem legal, vai ser bem interessante, né? Essa live depois vai ficar no YouTube, eu não vou deixar ela disponível no Instagram, tá? Então depois quem quiser assistir vai ter que acessar o canal do YouTube para assistir. Caso vocês tenham perguntas, por favor, mandem por aqui, tá? Que eu vou responder. E para quem já assiste live há algum tempo, vocês sabem que eu gosto de fazer um roteirinho da live, né? Fica mais fácil para eu conseguir manter o raciocínio. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu roteiro. Deixa eu ver. Uma das primeiras coisas que eu faço quando a gente começa a atender a criança eu peço um mapa de alimentação. Lá na minha anamnese, eu vou fazendo algumas perguntas já para o pai e para a mãe, para saber o que essa criança come, se ela teve a introdução alimentar dela, como que foi, se ela teve dificuldades nessa introdução alimentar. E o que ela tá comendo hoje. Então, assim, já na anamnese já é bem minucioso. Então, assim, o que come no café da manhã, o que come no almoço, o que come de lanche, se é amamentado ainda, se não é, se a amamentação foi fácil, se foi difícil. Então, são várias perguntas para entender como que hoje está a alimentação dessa criança, né? Então, todas as alimentações dela do dia, mais ou menos a quantidade, então é bem minucioso mesmo. E se eu fico na dúvida ainda de como que está sendo a alimentação dessa criança, eu peço para os pais fazerem um mapa da alimentação, que nada mais é do que um diáriozinho que esses pais vão fazer durante uma semana, mais ou menos, para eu ter uma ideia de como que está a alimentação da criança. E aí, nesse mapa, eu já tenho uma ideia se essa alimentação pode ser devido a uma dificuldade sensorial, uma dificuldade comportamental, uma fase de recusa, né? Se está relacionada a formas dos alimentos, se a seletividade dela tem questões visuais que estão interferindo. Por exemplo, assim, tem criança que não consegue comer se a comida estiver misturada, ou se uma comida estiver encostando na outra. Tem crianças que não conseguem comer se a batata não for palito, né? Se o feijão não for preto. Então, às vezes acontece isso. Então, nesse mapa alimentar, eu já vou pegando algumas situações ali, entendendo o porquê que essa criança não tá comendo. Depois disso, é feito a observação clínica dessa criança. Então, aí a gente entra bastante na questão sensorial, né, de integração sensorial, e faz a avaliação dela em cima de alguns testes, por exemplo, de hipersensibilidade tátil, de discriminação, de busca, né, o que pode estar interferindo na alimentação dela. O que às vezes acontece, e esse é um tema um pouco polêmico, vamos dizer assim, a gente recebe a criança e os pais acham que é sensorial, porém já aconteceu da criança diminuir a hipersensibilidade, não tem mais uma hipersensibilidade que demonstre que essa criança seja seletiva por causa da hipersensibilidade. A criança consegue tocar em texturas, ela consegue manipular objetos, ela anda na grama, ela faz tudo o que as outras crianças fazem, só que ela não consegue experimentar. Aí o que eu faço? Eu tenho que observar se existe uma hiperreatividade oral
ou se essa criança não está experimentando por causa de uma questão comportamental, e daí entra pensamento rígido, inflexibilidade, né? A rigidez de pensamento que a gente fala. Então, isso tudo tem que ser analisado. Quando é rigidez de pensamento, às vezes é um pouquinho mais difícil para a gente conseguir fazer o tratamento, porque você tem que trabalhar de uma forma geral e não só na alimentação. A gente tem que analisar se essa criança tem em outros momentos rigidez de pensamento também. E aos pouquinhos quebrando essa rigidez para que ela consiga experimentar alimentos novos, né? Então, depois de feita toda essa análise das causas, o porquê que essa criança não está comendo, a gente faz uma reunião com os pais, eu faço uma reunião com os pais, dou uma devolutiva para os pais e aí a gente vai entrar em tratamento. É legal se a gente tem uma pessoa em casa que possa fazer todas as tarefas que a gente pede para a família. Às vezes, o que acontece? Os pais estão tão cansados, mas tão cansados, que eles não conseguem mudar a forma da criança experimentar, ou da criança que não consegue experimentar, né? Então, uma das primeiras coisas assim que são muito importantes é tirar a pressão da alimentação, do momento da alimentação. O que acontece? A criança tá ali, ela já sabe que ela não consegue comer, ela já sabe que para ela é muito difícil experimentar e ela já sabe que vai ter alguém pedindo para ela comer alguma coisa que ela não quer. Então, esse é um dos primeiros passos para a família e para a criança. A alimentação, ela precisa ser uma coisa natural e divertida também, porque assim, se a gente for parar para pensar, a nossa cultura e o momento de alimentação, ele é um momento social, de encontros, de reuniões familiares, de reuniões sociais. Então, assim, a alimentação ela é para ser uma coisa prazerosa, divertida, né? E quando a gente tem uma criança que é seletiva, muitas vezes para ela a alimentação é uma coisa muito difícil, é um dos piores momentos do dia dela. Então, uma das primeiras orientações para os pais é a gente conseguir tirar essa pressão da alimentação, né? Então, assim, por alguns dias, às vezes algumas semanas, a gente deixar a criança comer de uma forma mais tranquila, sem pedir para ela experimentar nada, sem pedir para ela comer mais, né? E assim, a observação que eu sempre peço para os pais fazerem sentar e observar como que a criança come, a quantidade que ela come, porque às vezes a gente está tão na correria ali do dia a dia que a gente não consegue parar para observar isso, né? Então, eu sempre peço isso para os pais, observar como que a criança está comendo, observar a mastigação, observar se ela consegue engolir, se ela consegue mastigar o alimento todo, isso tudo. E daí, depois desses primeiros dias, depois dessas primeiras semanas, a gente vai tentando mudar alguns hábitos da criança. Eu costumo pedir para os pais, aí eu tô falando de orientação para casa, né? Eu costumo pedir para os pais escolher uma refeição do dia, pode ser um lanchinho no meio da manhã ou um lanchinho no meio da tarde, para nesse momento os pais oferecerem coisas, alimentos que essa criança não costuma comer, né? Eu já leio a pergunta, tá? Que nesse momento a criança não costuma comer. E daí, claro que aí vai depender da análise que eu fizer no consultório. Por exemplo, essa criança só come coisinhas molinhas, né? Então a gente não pode do nada
oferecer um alimento muito duro para ela. Por exemplo, a criança só come coisas mais pastosas, eu vou lá e ofereço cenoura para ela comer, que é um alimento duro e que tem um sabor um pouco mais forte se a gente prestar um pouco mais de atenção, um sabor diferente. Essa criança não vai comer, né? Então a gente tem que tentar fazer essa aproximação do que a criança está comendo e oferecendo coisas próximo daquilo ali que ela já come. Não fazer mudanças muito radicais. E esse lanche, normalmente o que acontece? Quando a gente coloca um prato de comida que tem alguma coisa diferente do que ela não come, né? A criança vai recusar, porque ela sabe que depois vai vir um alimento que ela está acostumada a comer. Então eu peço para fazer essa hora de experimentação nesse lanchinho que não vai precisar de uma substituição, por exemplo. A gente nunca começa a oferecer alimentos que a criança não come, por exemplo, no almoço ou no jantar, que são refeições geralmente com mais calorias, que precisam de mais substância, vamos dizer assim, né? Então, se ela não comer, não vai fazer uma falta tão grande assim para a criança. Normalmente são crianças que já estão com baixo peso, né? E que a mãe, a família, os pais ficam muito angustiados quando a criança não come. E são crianças também que, se você não der um outro alimento, ela não vai comer, né? Às vezes eu pergunto para os pais: você já deixou a criança sem alimentação? Por que eu pergunto isso, gente? Eu não oriento que os pais deixam a criança sem comer, né? Por exemplo, assim, não faça troca de refeição, eu não faço esse tipo de orientação. Mas às vezes tem pais que já tentaram fazer isso, tal, né, para ver se a criança come. E essa criança não vai comer, porque realmente ela é seletiva. Né? Ela não é que ela não quer comer, ela não consegue. É diferente de uma outra de crianças que não têm seletividade alimentar, tá? Então a gente faz esse início de experimentação do alimento num lanchinho que não precise ser substituído. Ou que assim, por exemplo, a criança vai comer agora, 8 horas, tá? Eu vou dar alguma coisinha para ela comer, mas logo depois, às 10, né, ela vai ter uma outra refeição. Então a gente oferece o alimento novo e espera ali até as 10 horas ela pode comer um outro alimento, sem ser a hora do almoço ou do jantar. Deixa eu ver aqui o que... Dylan está voltando a comer feijão, macarrão, mas ele não aceita comer na mesa junto com nós. Ele pega o prato e vai para a mesinha. Aqui, a gente precisa... Até é legal tu falar isso. Só um pouquinho. Porque a gente precisa sentar e analisar aqui o porquê que ele não tá comendo na mesa junto com vocês. Será que talvez é o cheiro dos outros alimentos? Será que é a movimentação da família na mesa? Será que é porque ele sabe que vão pedir para ele comer coisas diferentes, né? O porquê que ele vai para a mesinha? Ele assiste alguma coisa na mesinha? Talvez por isso que ele tá indo para a mesinha. Então tem que analisar tudo isso, né? Ele está voltando a comer feijão, macarrão, mas ele não aceita comer. Então assim, aqui a gente já vê uma evolução, né? Dele começar a aceitar. O Dylan é meu paciente. Ele tem uma rigidez cognitiva bem grande. Então, e a gente já começou a ver essa mudança da rigidez, essa diminuição da rigidez no consultório. E isso acaba refletindo, como eu disse ali no começo, acaba refletindo para a alimentação também. A gente vai ver uma mudança na alimentação também. A criança começa a aceitar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
aceitar outros alimentos quando essa rigidez começa a diminuir também, tá? Deixa eu ver aqui. A alimentação seletiva, ela pode ou não estar relacionada a outras comorbidades, né? Ela pode estar relacionada com autismo, com transtorno de processamento sensorial, às vezes TDAH também, né? Mas ela pode vir sem nenhuma outra comorbidade, né? A criança ser típica e ter seletividade alimentar, tá? Esse tema é um tema bem pouco pesquisado, gente. A gente tem bem pouca pesquisa ainda. Até agora eu tenho que dar mais uma olhadinha, ver se saiu mais algum artigo. Mas a gente vê bem pouca pesquisa, tá? As crianças que são seletivas, geralmente elas são julgadas como a criança tem preguiça de comer. Isso passa com a idade. Deixa eu ver o que mais. É aquela criança que tem nojinho, né? Então, mas vamos parar para pensar assim, né? Por que uma criança deixaria de comer? Né? Eu já falei algumas coisas ali. Pode ser sensorial. A gente não pode descartar também que a criança passe com um gastroenterologista, né, para fazer alguns exames, às vezes pode ter alguma coisa fisiológica também, né, refluxo, alergia ao leite, às vezes tem algumas coisas aí que também não é questão sensorial, então a gente também tem que analisar, fazer alguns encaminhamentos, encaminhar para nutricionista. O papel do terapeuta ocupacional na alimentação seletiva, ele vai ser da análise sensorial, que é todas essas questões de textura, formato, a questão visual, a questão proprioceptiva, de mastigação também, né? Às vezes a criança tem, por exemplo, uma busca proprioceptiva e ela só mastiga coisas que são bem duras, ou ao contrário, né? A criança só mastiga coisas que são bem molinhas, ela não consegue mastigar coisas que são duras. Então, o papel do terapeuta ocupacional vai ser em cima disso em cima da questão de motricidade fina, o uso dos talheres, né, a interação da criança durante a alimentação. Né? A gente não vai fazer análise nutricional. Isso quem vai fazer vai ser o nutricionista. Então, a gente também tem que saber quando encaminhar para algum profissional. Essa questão de mastigação também vai para o fono, né? Mas a gente ainda também faz algum trabalho relacionado à motricidade, oromotor, né? Mas ainda aí eu prefiro encaminhar pro fono e ficar mais com a parte sensorial, tá? Deixa eu ver aqui mais. E daí na parte sensorial também entra a questão, será que essa criança consegue perceber quando ela tem fome? Essa criança consegue perceber quando ela está saciada, né? Ela sente fome? Isso muitas vezes é uma coisa que a criança ainda não amadureceu na criança e a gente não consegue perceber quando ela tem fome. Então, o que acontece? A rotina na alimentação ela é extremamente importante. Você fazer uma rotina com horários, né, e com algumas sequências também. Por exemplo, chega em casa e a gente chega em casa e vai comer. Vamos lavar a mão, vamos pegar o prato, vamos nos servir, vamos sentar, vamos comer, né? O processo de alimentação, ele é um processo bem complexo também, porque antes da gente mastigar e engolir, a gente precisa visualizar o alimento, pegar, tudo precisa passar pelas mãos, mesmo quando a gente pega em talheres, né? E na nossa introdução alimentar, a gente pega muito com a mão, por isso que
É extremamente importante que a criança se alimente com as mãos lá na parte de introdução alimentar, né? Então a gente precisa pegar, a gente vai aproximar, o alimento vai cheirar, depois vai talvez lamber o alimento para depois botar na boca, para depois mastigar e depois engolir. Então olha quanta coisa está envolvida nesse processo, né? E quanta coisa a gente precisa analisar para entender o porquê que a criança não está comendo, né? E perceber e entender por onde que a gente tem que começar também, né? Então é uma coisa bem ampla, bem complexa, que precisa de uma análise bem aprofundada e com um profissional que tenha experiência também e saiba o que está fazendo. Sistemas sensoriais. Existem alguns estudos que falam que para a gente conseguir saber se a gente gosta de um alimento ou não, a gente precisa experimentar pelo menos de 20 a 30 vezes o mesmo alimento. Então, olha só quantas vezes a gente precisa experimentar para realmente entender o quanto de informação tem naquele alimento. Sabor, cheiro, textura, né? O quanto eu preciso mastigar, o quanto eu preciso fazer de força, tudo isso. Então, a criança precisa experimentar várias vezes para ter todas essas informações, né? E para a gente conseguir também introduzir um alimento na alimentação dessa criança, a gente vai precisar fazer várias repetições para daí então ela realmente esse alimento aqui já foi, já tá fácil, tá? Quando uma criança é considerada seletiva, quando vocês lembram lá que a gente estudou a pirâmide alimentar, que a gente tem as proteínas, cereais, frutas, verduras, leguminosas. Então, a criança ela precisa comer pelo menos um alimento de cada degrau dessa pirâmide, né? Pelo menos um desses. Se ela, por exemplo, ela come 4 tipos de alimentos e tá faltando um no degrau da pirâmide lá, então ela já é considerada seletiva, tá? Ou então, por exemplo, ela come vários alimentos, né? Então, só que tá tudo só no carboidrato, só num dos degraus. Essa criança também é seletiva. Então, por isso que a gente precisa fazer a análise ali do que a criança está comendo para conseguir perceber se ela é seletiva ou não, tá? Deixa eu ver. E o diário da alimentação lá, que eu falei para vocês, mapa alimentar, né? Cada um chama de um nome. Ele é importante por isso também, porque daí a gente tem lá no começo da intervenção o que a criança estava comendo e o que a gente conseguiu introduzir, né? E às vezes demora muito tempo para a gente conseguir introduzir um alimento, mas a gente vai conseguindo mudar a textura de alguns alimentos. Isso também já é avanço, tá? Como eu falei para vocês, a alimentação seletiva é uma coisa que demora a ter resultado. Então, por isso que a gente precisa ter tanto os pais quanto os outros profissionais pegando em cima. E se a gente conseguir ter uma outra pessoa de fora, por exemplo, um acompanhante terapêutico, a professora na escola, sabe? O modelo dos outros alunos para essa criança ver, fica muito mais fácil para a gente conseguir fazer com que essa criança experimente novos alimentos. E falando de recusa, toda criança vai passar por fase de recusa, pela fase de recusa, que é lá entre 2 anos e meio, 3 anos e meio, às vezes vai entre 2 e 3, depende muito da criança e do desenvolvimento dela, tá? Que é a fase que elas começam que não querem mais comer
não estão afim de comer os alimentos que já comiam, elas começam a recusar coisas que elas já comiam, tá? Então, essa é uma fase de recusa. Na criança que tem o autismo, essa fase de recusa depois pode virar uma seletividade alimentar por causa da rigidez de pensamento, tá? Então, quando eu recebo crianças, por exemplo, que já têm o diagnóstico de TEA, que tem 2 anos, né? Ali saiu agora o diagnóstico de TEA. Eu já aviso para os pais, ó, existe a fase de recusa alimentar, essa criança pode passar por essa fase, mas a gente tem que cuidar e ir oferecendo todo dia coisas novas para essa criança, porque ele pode ficar seletivo depois até por causa do TEA, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nise, a criança que em casa é seletiva, come pouquíssimas coisas, mas na escolinha, por exemplo, come de tudo. Teria que analisar um pouco melhor, assim, pra gente entender o porquê que em casa ela não tá comendo. Será que é porque ela sabe que depois ela vai ganhar um outro tipo de alimento? E o que seria esse pouquíssimo? Às vezes a gente acha que a criança precisa comer mais. Mas na verdade ela tá comendo uma quantidade que para ela tá ok, né? A questão de saciedade dela é maior do que a gente imagina, né? E como que é essa alimentação dela na escola? Será que ela tá comendo de tudo mesmo ou ela tá experimentando sempre as mesmas coisas? Tá comendo sempre as mesmas coisas? E a quantidade também que ela come na escola. Isso é seletividade mesmo ou não? Não. Aí é por isso que eu digo, a gente tem que ver o que tá comendo, né? E se realmente só come na escola. E por que não tá comendo em casa? Eu já tive paciente que assim, ó, já aconteceu isso, de em casa não comer e na escola comer bem. Agora eu lembrei. Daí a gente foi fazendo análise e foi descobrindo que a comida de casa era extremamente apimentada, cheia de temperos. E a criança não gostava de tempero. E na escola era bem mais tranquila a alimentação. Não tinha tanto tempero, então ela comia bem em casa. Comia bem na escola. Então a gente tem que analisar o porquê que não tá comendo em casa, tá? Às vezes é algum ajuste assim que precisa ser feito, né? Deixa eu ver aqui. Como trabalhar a rigidez da criança? A gente vai trabalhando com passos bem pequenos. A gente vai trabalhando com etapas bem pequenas. Por exemplo, essa criança ela já aceita sentar na mesa? Se não, a gente vai fazer alguma brincadeira na mesa que ela goste, que ela tenha interesse para realmente ela ficar na mesa. E daí a gente vai ficar pouquinho tempo, né? Começo bem pouquinho tempo, para depois a gente começar a mexer na alimentação. Nem sempre a gente vai trabalhar direto na alimentação. Às vezes a gente precisa dar um passinho para trás e trabalhar outras coisas primeiro para daí conseguir atingir a alimentação, né? E trabalhar em tudo com etapas, assim. Então a gente, por exemplo, o alimento, né? Que ela não come. O que a gente pode fazer? A gente pode pedir primeiro a banana, ela não pega de jeito nenhum, tal. Aí eu vou trabalhar lá a parte de integração sensorial, mas a gente vai trabalhar a rigidez de pensamento em casa. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou na feira hoje, eu vou pedir para essa criança pegar a banana e colocar dentro do saco para mim. Essa vai ser a primeira etapa, né? Aí depois eu vou chegar em casa e eu vou pedir para a criança guardar a banana dentro da geladeira, tá? Ou botar em cima da pia para mim. Então assim, a gente vai fazendo coisinhas bem pequenininhas, né? Depois, mais para frente, eu vou pedir para a criança abrir a banana, né? Descascar a banana, mas ainda ela não vai tocar, né?
Aí depois eu vou pedir para essa criança dar a banana para o boneco, dar a banana para um bichinho de pelúcia, né? Para ir quebrando as etapas, né? Para depois, bem mais para frente, quando ela estiver aceitando muito melhor, a gente conseguir fazer ela experimentar, por exemplo, né? Ou pegar na banana, né? E a gente vai fazendo tudo de acordo com o que a criança aceita naquele momento, tá? Às vezes a gente precisa fazer etapas mais pequenas ainda, e todo dia um pouquinho, tá? Então, se hoje foi pegar a banana lá, e depois eu vou fazer uma receita, né? O que essa criança pode pegar ali para mim na cozinha e me entregar para ela ter mais contato com os alimentos e assim por diante, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver, mais alguma pergunta? Deixa eu ver o que mais. Gente, daqui a pouco eu já vou terminar, tá? Então é um processo assim que todo mundo tem que estar envolvido, né? A gente precisa do apoio da escola, da família, né? E daí quando eu falo família, não é só os pais, toda a família, porque às vezes vai na casa da vó dá o doce, né? A gente precisa também ver como que tá o paladar dessa criança, às vezes tá comendo muita besteira, tem que dar uma limpada no paladar também para daí ela conseguir aceitar outros alimentos, né? E a gente conseguir fazer essa introdução. Existe toda a questão também, se ela tiver uma alteração sensorial, de como que a gente vai fazer essa intervenção de integração sensorial também, né? Por exemplo, uma alteração sensorial relacionada ao tato, né? Então, eu vou precisar trabalhar em consultório essa criança com propriocepção, consciência corporal, com movimento, muita discriminação, para depois eu conseguir jogar o tato junto. Então, tem todo um trabalho de integração sensorial também, né? Para daí depois ir para alimentação. Então, às vezes nem sempre assim a gente consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa de mais gente aí desempenhando esse papel em casa. Eu acho que isso é primordial para a gente ter sucesso na intervenção de integração sensorial e alimentação seletiva, né? Quando a gente tem alimentação seletiva associada com autismo, aí fica às vezes um pouquinho mais difícil por causa dessa questão da rigidez, né? Que a gente tem que trabalhar mais. E às vezes não é só a questão sensorial que está envolvida, então tem a rigidez de pensamento. São algumas coisas que precisam de mais envolvimento de todos, tá? Às vezes a gente faz alguns pareceres para a escola, por exemplo, dando algumas sugestões também de alguns alimentos que aquela criança tá conseguindo comer naquele momento, né? Porque tem algumas escolas que tem, por exemplo, um cardápio fechado, não aceita substituição, então a gente faz ali uma prescrição, pede auxílio para nutricionista, para o pediatra também. Então é um trabalho em conjunto, gente. Alimentação seletiva a gente não consegue trabalhar sozinho, tá? Tem que envolver todo mundo, tem que fazer todo dia um pouquinho. E não dá para fazer assim, por exemplo, só vai para o consultório uma vez por semana, que às vezes é o que a gente consegue atender a criança, né? Mas em casa precisa fazer todo dia um pouquinho, tá? Deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês do livro, que é esse livro aqui. Eu já falei na outra live. Ele aparece virado, mas é Autismo ao Longo da Vida, que eu tive o prazer de escrever sobre alimentação seletiva nesse livro, né? Então tem um capítulo aqui, alimentação seletiva no autismo, e aqui tem algumas dicas práticas do que fazer em casa e assim, desse processo de paciência também que os pais precisam ter, do papel dos pais, do papel dos profissionais, o porquê
porquê dessa alimentação tá seletiva dessa forma, o que acontece com a criança, quais os encaminhamentos que a gente pode fazer. Então tá tudo aqui no livro. Ficou bem legal o capítulo. E o livro tá sensacional também, tá? Então eu gosto sempre de passar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu acho que era isso. No fim eu falei bastante, eu queria ter feito a live de meia horinha só hoje, mas já deu 45 minutos, então tá bem legal. Como eu falei pra vocês ali no começo, eu vou deixar depois a live no YouTube, essa live não vai ficar aqui. E lá no YouTube tem outras lives também que já foram feitas, tá? E eu agradeço todos vocês estarem aqui e todo mundo que entrou um pouquinho, né? e provavelmente o tema da nossa próxima live vai ser atividades da vida diária e numa outra oportunidade, acomodações sensoriais, que foi o que vocês mais pediram ali na enquete que eu fiz, tá? Então eu fico devendo esses dois temas para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, um bom feriado para vocês e tudo de bom. Até a próxima.